Abra sua Bíblia comigo. Vamos meditar naquilo que Deus tem colocado no meu coração aqui para transmitir para vocês essa noite. No livro de Esther, a pastora Adonias nos desafiou, como pastores da igreja, por minha máscarazinha aqui, né? A estarmos pregando dentro de uma temática de um livro, como ele fez nessas duas últimas semanas, pregando dentro de um mesmo livro. A ideia é que a gente faça isso dessa maneira também. Então, essa semana que vem, eu estarei pregando no livro de Esther, e eu escolhi para isso o livro de Esther. E nas outras duas semanas, o pastor Rodrigo estará pregando dentro de um outro livro, na temática que o Espírito Santo colocar dentro do coração dele. Amém? Então, abra a tua Bíblia em Esther, capítulo 2, dos versos 4 a 9. Esther, capítulo 2, de 4 a 9. Nos diz assim: a moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça agradou e ele a favoreceu, e logo lhe providenciou o tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as jovens para melhor lugar do harém. E a história vai seguindo, e a culminância disso tudo é Esther se tornando a rainha no lugar de Vasti. Só para a gente entender um pouco a história pregressa, Vasti é deposta, ela é deposta do cargo por conta de uma desobediência. Ela foi convocada a vir a uma festa, que Assuero ou Xerxes, eles são a mesma pessoa, tá? Não se preocupem, é só uma questão de tradução. Ele estava dando uma festa, e aí ele convocou a sua esposa para expor a beleza dela, porque Vasti, segundo a Bíblia e a tradição lá dos persas, era uma mulher extremamente bonita. E ele queria colocar isso à prova, expor a mulher para aquele povo, e ela se recusou a ir. E aí ele fez um concílio entre os seus auxiliares ali, no comando, os seus príncipes, e falou: o que eu faço com essa mulher que me desobedeceu? Se você não tomar uma providência, todas as mulheres do reino vão se rebelar contra seus maridos. E aí eles propuseram depor ela do cargo de rainha, e então escolher entre as mulheres mais bonitas ali da Pérsia para que houvesse uma substituta no caso de Vasti. E Esther estava nesse bolo, vamos dizer assim. E é interessante que, se a gente vai olhar o texto, a gente acha que a decisão sai da noite para o dia, mas não. Essas mulheres passaram por um tratamento de beleza com óleos, com um monte de coisa arada lá, por 1 ano, recebendo alimentação especial, tratamento cosmético, maquiagem, cabelo, tudo que tinha direito, por 1 ano, para então concorrer nesse processo de ver quem era a mulher mais bonita, ou a que mais agradava o rei, para que fosse escolhida para substituir Vasti.
Esther acaba se tornando a rainha ali nessa situação do reino persa, e a história se transcorre dentro desse contexto. E eu pus o tema hoje de órfã a rainha. Gostaria de pensar com vocês nesse sentido. Por que de órfã a rainha? Porque Esther, ela partiu justamente dessa situação. Ela ficou órfã e foi adotada pelo primo, né, que era mais velho, e aí o judeu tinha esse hábito, esse costume, era a lei deles. Quando um parente morria, o outro mais próximo tinha que assumir a família desse parente e fazer com que a família não se perdesse no sentido de passar fome ou ter alguma necessidade. Ele adota Esther, o seu nome, né, Mardoqueu, em algumas versões Mordecai. Então não se preocupe com relação a essa transição de nomes. Assuero e Xerxes são a mesma pessoa, Esther e Radassa são a mesma pessoa, e também Mardoqueu e Mordecai são a mesma pessoa. Então não se confunda, fique tranquilo com relação a isso, a Bíblia não está errada, é apenas uma questão de tradução. Então você pode encontrar os nomes dessa história que eu estou narrando de maneira diferente, mas não se preocupe, são as mesmas pessoas. A significação deste livro é que ele testifica do cuidado secreto de Deus sobre Israel na sua dispersão. Essa nota eu tirei da Bíblia Explicada de S.N. McNair, né? E vou repetir para vocês. A significação deste livro é que ele testifica do cuidado secreto de Deus sobre Israel na sua dispersão. O livro de Esther, para sua curiosidade, ele é o único livro na Bíblia que não cita explicitamente o nome de Deus. Ele não faz referência ao tetragrama Yahvé ou ao Deus dos israelitas, o Deus dos judeus, em momento nenhum. Apenas as referências são implícitas. Esther, por exemplo, convoca o povo judeu para um jejum, né? Lógico que a gente sabe que esse jejum é para Deus, era parte da cultura judaica, era parte do rito religioso judaico. Então a gente entende que é manifestação de Deus ali, mas Deus está implícito, ele não está claramente disposto nos textos de Esther. E isso foi uma grande dificuldade para ele ser aceito no cânon cristão como nós temos hoje, né? Por não relatar nenhuma história diretamente apontando a ação de Deus, mas sim indiretamente. Muitas pessoas, durante a concepção desse cânon que nós temos hoje, que é a configuração da Bíblia cristã que nós temos no século XXI, esse livro talvez seja o que com maior dificuldade entrou no cânon. Mas quando a gente lê ele, é uma delícia. A gente vai entrando na história, vai se envolvendo com os personagens, com a trama, com o ódio, né, que está envolvido ali na história de Amã, né, o principal auxiliar de Xerxes no poder. Uma trama para Mordecai ou Mardoqueu aí, que a gente vai analisar na próxima semana. Semana que vem nós vamos estudar sobre a figura de Mardoqueu, mas hoje a gente vai ficar com essa rainha que partiu de ser órfã e se tornou a mulher mais importante no reino persa, e era o reino que dominava o mundo até então. Então a gente pode dizer que era a mulher mais importante no mundo dela, na época em que ela viveu. O livro de Esther, ele está dentro de um período histórico nos mesmos livros, né, da mesma história narrada em Ezequiel e Daniel. Só que Ezequiel e Daniel, eles narram a parte inicial da saída do povo, né, pro exílio. E Esther não, Esther já narra o final. Se a gente fosse colocar Esther dentro de uma cronologia, se você lê o livro de Esdras, e você vai até o capítulo 6, lembra que eu li a celebração da ceia hoje, dentro do templo ali em Jerusalém, quando eles voltaram, o livro de Esther estaria exatamente depois dessa ceia. Os acontecimentos, eles transcorrem no período em que o povo está voltando para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, tá? Então Esther vai acontecer, essas histórias que estão no livro de Esther vão acontecer entre o capítulo 6
e o capítulo 7 de Esdras, só para situar historicamente. O autor do livro de Esther, ele é desconhecido, apesar de a gente ter certeza que ele foi escrito na Pérsia, porque ele narra as atividades dos persas com uma clareza muito evidente, isso fica muito claro. A gente chega a uma conclusão também que esse livro ele é muito mais de cultura persa do que da cultura dos semitas, né? Ele está situado entre 486 e 465 a.C. e narra a história de Xerxes ou Assuero, rei da Pérsia. Não cita o nome de Deus em seus textos, mas deixa claro a atuação de Deus. Isso eu gostaria de bater novamente e deixar isso bem claro na sua mente. Não cita o tetragrama, o nome de Deus, mas deixa a atuação de Deus muito clara. É interessante que não cita diretamente, porque eu acabei descobrindo, estudando, isso é legal, né, de você preparar uma mensagem temática, que você aprende coisas novas também. Eu descobri que no livro, ele vai tratar o nome de Deus, que é o tetragrama YHVH, Yahvé, ele aparece 4 vezes em forma de um acróstico. Eu achei isso muito legal, porque ele mostra implicitamente a atuação de Yahvé. Ele vai colocar esse tetragrama em forma linear ali e vai descrever versículos começando com as letras do tetragrama. Isso fica claro na escrita da época, que o nome de Deus acaba aparecendo implicitamente. Isso é muito curioso e muito legal. No capítulo 1, no versículo 20, no capítulo 5, no versículo 4 e no versículo 13, e no capítulo 7, versículo 7, fonte que eu tirei isso do estudioso da Bíblia chamado Scrooge, um teólogo, tá? Ele que chegou a essa conclusão estudando os textos originais, que aparece um acróstico com o nome de Deus no capítulo 1, versículo 20, no capítulo 5, nos versos 14 e também no 13, e no capítulo 7, versículo 7. No livro nós percebemos que a vida de Radassa, é curioso chamar ela assim, né? A gente só conhece como Esther, mas Radassa era o nome hebreu dela e estava associado a uma planta, que é a murta, né? Radassa significa murta, que é uma planta bastante comum, medicinal da época da rainha Esther. Já o nome Esther é um nome de origem babilônico, que significa a estrela. A ideia é de que ela se destacava, ela brilhava, por isso essa recebeu essa alcunha ou apelido, ou optou por esse nome babilônico, né? Persa, na sua vida. Então o nome dela hebraico significa uma planta, e o nome babilônico dela era Esther, significava estrela, no sentido de que brilha, de que tinha algo a mais na sua vida. E na vida dela nós encontramos 3 fases distintas, e eu gostaria de pensar nessas fases com você essa noite. Essas fases apontam para nós situações que nós podemos aproveitar no nosso dia a dia, hoje, no século 21, enfrentando essa crise do coronavírus, enfrentando a crise política no nosso país, enfrentando crise moral, enfrentando crise em todas as áreas da nossa sociedade. A primeira fase da vida de Esther que eu gostaria de destacar e tirar lições para nós hoje é a primeira fase, ou fase das dificuldades. A poderosa Esther da história nem sempre ocupou essa posição. A moça começa a sua história com uma infância sofrida. Seus pais, que eram imigrantes do período de exílio, vêm com ela para a Babilônia e morrem na sua infância. E o que acontece? De acordo com a tradição judaica, o parente mais próximo é considerado o remidor, e ele tem que adotar a família desse parente morto, sustentar essa família para que o nome desse parente não se apague da genealogia deles. Isso é um negócio de tradição, mas que faz muita diferença quando nós vamos estudar a sequência, o próximo sermão de domingo que vem, e também esse aqui. Mordecai então assume o papel de pai de Radassa ou de Esther, por ser o parente mais próximo, como eu já disse. Nesse caso, com um critério de obrigatoriedade, de assumir a sobrinha como sua filha. Só que socialmente isso não era muito bom.
Afinal de contas, a gente tendo que adotar alguém obrigatoriamente, o tratamento com certeza com essa pessoa não vai ser o mesmo, né? A ideia de termos um filho bastardo dentro de casa no nosso tempo, no nosso contexto. Quase sempre essas pessoas recebem o básico para educação e sobrevivência, mas sem luxos, privilégios, uma situação difícil, uma situação de se tornar uma órfã, de se tornar alguém que perdeu os pais, de que perdeu a sua família, de que ficou sozinha, e teve o conforto, o consolo sim de Mordecai. Eu não estou dizendo que ele foi um padrasto aí na linguagem figurada, que judiou dela ou qualquer coisa do tipo. Não, estou dizendo que a situação de Esther era uma situação difícil. A situação de ter que se posicionar, de encontrar um novo lar, de receber esse carinho do primo, né, para poder se condicionar, se localizar, se abrigar novamente dentro do seio familiar. A situação não é fácil, não é uma situação cômoda. E eu comecei a pensar sobre isso e talvez nós estejamos numa situação parecida hoje. Nós também estamos em dificuldades como Esther esteve. Nós não podemos ter contato com aqueles que amamos. Nós não podemos sair livremente nas ruas, nós não podemos cumprimentar as pessoas por quem nós temos apreço, nós não podemos saudar com um beijo, com um abraço, as pessoas que nos rodeiam. A gente vive um momento em que nós estamos, é claro que por um breve momento, esperamos que assim seja, nos afastando daqueles que amamos para preservarmos, para cuidar deles. Saímos na rua o mínimo que podemos, vamos ao supermercado, vamos à farmácia ou qualquer outra necessidade com muita rapidez, voltamos para dentro dos nossos lares. E além da crise da pandemia, nós ainda enfrentamos uma crise política, uma crise que que está gerando uma crise econômica com proporções gigantescas, nunca outrora vistas. Basta a gente olhar a cotação do dólar hoje. Está beirando aí os R$6 já. Nós estamos enfrentando dificuldades. Esther passou por essa fase de dificuldades. Mas como Esther passou por essa fase de dificuldades e como nós podemos passar e nos inspirarmos em Esther para passarmos essa fase de dificuldades no nosso tempo? Esther nunca deixou conceitos que ela aprendeu com os seus pais de lado. O primeiro deles, a fé em Deus. Esther vai atravessar todos esses momentos de crise que ela passa na sua vida com fé. Outro momento de crise que ela vai ter mais para frente na história vai ser quando Mordecai vem e fala para ela: olha, Amã armou para a gente e mandou matar todos os hebreus, e no mês de dezembro, que equivale a dezembro nosso, nós vamos todos morrer. E você vai junto, porque você também é judia. E aí ela então, com fé, conclama o seu povo a se ajoelhar, a se prostrar diante de Deus, a vestir sacos, a jejuar, a interceder a Deus para que Ele possa agir na história. Ela vai sempre agir com fé, vai ser sempre uma mulher de fé, posicionada com a fé sempre visível para todos aqueles que estavam ao seu redor. Outra situação que a gente vivencia também é a obediência a Deus. Obediência a Deus é algo de fato notório na vida dessa mulher. Tanto que no capítulo 4, 14, nós vamos ler a seguir no sermão, eu vou ler esse texto para vocês, a gente encontra uma declaração de fé muito linda, em que ela se posiciona, em que ela obedece a Deus, em que ela fala, ela escolhe fazer a vontade de Deus. E também ela nunca deixou de respeitar o seu pai adotivo. Ela teve sucesso porque ela obedeceu, ela foi obediente, ela foi concorrer naquela situação para ser a rainha ali, como uma das mulheres mais bonitas do reino. Ele levou ela até a porta, falou para ela: olha, não fica divulgando para todo mundo aí que você é judia não, porque às vezes as pessoas têm esse preconceito. E ela foi seguindo as orientações, a tutela, os conselhos de Mardoqueu, né, em algumas versões, e conseguiu sucesso. Então eu observei que a rainha Esther superou
as dificuldades do seu tempo com fé, com obediência a Deus e com respeito pelas pessoas, com respeito por aqueles que estavam próximos a ela. No caso aqui, o seu pai adotivo. Se você quer vencer as dificuldades, e nós estamos vivendo dificuldades nesse tempo, continue com a fé intacta, obedeça a Deus sobre todas as coisas e respeite as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos aqui na nossa igreja um princípio de discipulado. Ainda que a gente não tenha achado a fórmula ideal para que isso aconteça, a gente entende que esse é um princípio de Deus para nós. O seu discipulador, os seus pastores, o seu líder de PGM, eles podem te apadrinhar, te aconselhar, te direcionar nos momentos de dificuldade. Com Esther nós aprendemos isso, que precisamos ser submissos a essas pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida. Se você quer vencer essa dificuldade momentânea que a gente tem, não perca a fé, obedeça a Deus e respeite as autoridades que estão sobre a sua vida. E aqui eu destaco principalmente as autoridades espirituais. O segundo tempo na vida ou fase na vida de Esther que eu gostaria de destacar é a ascensão ao poder. Ela passa dificuldades, ela vence essas dificuldades, ela acha em Mordecai um pai, esse pai a aconselha, a ama, cuida dela, ela consegue se reinserir no ambiente familiar. É interessante que o nome dela, babilônico, destaca essa qualidade dela, alguém que brilha, alguém que se destaca, alguém que realmente era não só uma beleza física imponente, porque ela tinha isso. A Bíblia fala que ela era extremamente bonita, que ela tinha uma beleza física que sobressaía de outras mulheres no seu tempo, mas não era só isso. Ela ascende ao poder também por merecimento. Esther, ou Hadassah, tem a segunda fase da sua vida mudada com a intervenção divina, a intervenção de Deus na sua história. Ela praticamente, e aqui eu quero guardar as devidas proporções, mas quero por isso para que você entenda, praticamente Esther vence um concurso de Miss Universo. Mas é um exagero. Não é, porque a gente está falando do Império Persa, a gente está falando de escolher uma rainha para esse império, a gente está falando de haver um concurso em que a mulher passava um ano fazendo um tratamento de beleza para ela ser a mais bela, a mais inteligente, a mais apresentável possível. Então eu brinquei aqui que Esther venceu o concurso de Miss Universo da sua época. Mas é interessante que ao entrar naquele confinamento, ela, para ser preparada ali, para poder ser apresentada ao rei, um ano depois, olha que coisa interessante, né? Ela, logo que ela entra, ela conta com o favor do chefe das concubinas. É interessante isso, ela entra e não só a beleza física dela chama atenção, mas ela caiu na graça daquele homem. E ele então começa a desprender para ela um carinho especial. Ele cuida dela, ele traz alimentos especiais, ele dá conselhos, tanto que na hora que ela vai entrar para ser conhecida pelo rei, para se apresentar ao rei, concorrendo nesse concurso aí de Miss Universo, ela só entra com as coisas que aquele homem havia separado para ela. Ela podia levar o que ela quisesse. Se você ler o texto depois você vai perceber isso. Ela podia entrar com o que ela quisesse na presença do rei, mas ela faz exatamente conforme o seu conselheiro ali matrimonial, né? O chefe das concubinas projetou para ela. Ela mais uma vez é obediente, mais uma vez ouve as pessoas, ouve os conselhos, está atenta às coisas, e ela ascende ao poder dentro desse aspecto, sendo abençoada por Deus, sendo cuidada pelas pessoas que estão ao redor e ao mesmo tempo se sobressaindo às demais. É interessante que quando Xerxes escolhe Esther, o texto bíblico, a narrativa bíblica fala que ele já não conseguia ter olhos, eu interpreto assim, ele já não conseguia ter olhos para outra mulher, porque ele ficou encantado por ela. Porque além de bonita, eu creio que ela era uma mulher inteligente, uma mulher temente a Deus, uma mulher que sobressaiu sobre todas as outras mulheres da Pérsia.
mesmo sendo uma judia, mesmo sendo preterida pela sociedade, sendo considerada como alguém menor, ela conseguiu sobressair a todas essas situações. E ela ascende ao poder. E o que a gente aprende com esse período da vida de Esther? No primeiro período a gente aprendeu fé, obediência a Deus e respeito às autoridades. Nesse período eu aprendo que eu preciso me esforçar, como Esther se esforçou. Ela viveu ali, obedeceu às regras, se alimentou, se condicionou, passou pelos tratamentos de beleza, ouviu os conselhos daquele homem que era o chefe das concubinas. E outras duas características me chamaram a atenção no texto. Além do seu esforço próprio, a lealdade para com os seus princípios. Ela nunca deixou de ser leal aos seus parentes, ela nunca deixou de ser leal àquele que estava aconselhando ela ali, ela nunca deixou de ser leal às leis do seu país, tanto que no momento que ela tem que interceder pelo seu povo, ela corria o risco de ser morta, mas ela mesmo assim, ela vai adiante por lealdade ao seu povo. E fica muito claro no texto quando a gente lê, e eu li praticamente o livro todo hoje para preparar esse sermão, revendo e lendo e vendo algumas coisas interessantes na vida de Esther, a gente nota claramente que ela era uma mulher extremamente inteligente. Ela tinha uma perspicácia fora do comum. Ela sabia agradar, tanto que quando ela vai convencer o seu esposo a respeito de salvar o seu povo, ela não vai direto ao assunto. Ela chama ele para um banquete na sua casa. Ela fala: vem cá, meu maridão, que eu vou preparar uma janta para você esperta, né? E vou colocar para você esse banquete. E aí ele fala: olha, tudo bem, rainha, eu vou fornecer para você qualquer coisa que você quiser, até metade do meu reino. Fala para mim o que você quer. Ela fala: não, pode vir, eu vou preparar um banquete para você e para os chefes. E aí convida a Amã também para ir, né? E aí, que é o braço direito ali de Xerxes. E aí chega lá, ela prepara aquele ambiente gostoso, convence o maridão, e aí ele fala: o que você quer? Aí ela vai expor a situação que a Amã havia tramado algumas coisas contra o seu povo. Ela põe aquilo para fora e ela fala: eu gostaria de misericórdia pelo meu povo, eu gostaria que o rei se compadecesse do meu povo. Então ela foi uma mulher extremamente perspicaz, extremamente inteligente, esforçada, leal. E nós precisamos aprender isso. Se a gente quer conquistar coisas novas na nossa vida, dentro do meu comércio, dentro da minha empresa, dentro do local onde eu trabalho, dentro da minha família, dentro dos meus relacionamentos, eu preciso me esforçar, eu preciso sair do lugar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas da melhor maneira possível, mas eu preciso conservar dentro do meu coração a lealdade e dentro da minha cabeça a inteligência emocional. Eu preciso dessas coisas para que eu consiga ascender ao poder, como Esther também fez. Deus quer nos dar posições, seja numa Câmara de Vereadores, seja como senador, seja aqui no nosso município, seja na prefeitura, seja numa posição que eu exerça autoridade sobre outros. E de alguma maneira Deus quer nos conduzir a essa ascensão ao poder, mas eu não posso perder de vista os meus princípios, os princípios que eu aprendi com a palavra de Deus. Esther foi exatamente isso. Ela se tornou a mulher mais importante do reino persa e do mundo conhecido, do reino mais imponente da época em que ela viveu. Ela era, sem dúvida nenhuma, a mulher mais importante do mundo no seu tempo. E ela nunca perdeu de vista a lealdade, o esforço que ela fazia todos os dias para merecer aquela posição, para estar de uma maneira que ela pudesse abençoar as pessoas que estavam ao seu redor e o seu povo. E nunca perdeu a inteligência emocional, sempre se comportou como deveria, sabia das leis, tanto que quando ela vai ser inserida, quando ela entra na presença de Xerxes, ela sabia que ela podia morrer, e contou com o apreço que ela tinha para com o seu esposo, e aí Xerxes estende o seu cetro e diz: não, Esther não vai morrer, ela pode permanecer na minha presença. E aí então ela vem, convida ele para aquele jantar e muda a história do seu povo, porque ela teve inteligência emocional, porque ela buscou a presença do Senhor, porque ela se preparou para isso. Ela ascende ao poder e torna-se uma pessoa importante no seu tempo. E o terceiro período
na vida de Esther que me chamou a atenção, né, outra fase, é a fase do confronto com o seu chamado, onde ela atende o seu chamado. E aí eu citei o capítulo 4, versículo 14, e eu vou ler para você o que Mordecai conversa com Esther para convencê-la ou para falar para ela a respeito da posição que ela ocupava e por que ela estava lá. Mordecai fala para ela assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha a fé de Mordecai. Ele fala: se você se omitir nesse momento, Deus vai levantar o socorro de outra maneira. Quem sabe se não foi para um momento, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Ele faz essa pergunta para ela. E aí, se você ler a sequência do texto no capítulo 4, ela vai fazer essa reflexão, ela vai falar: de fato, eu estou numa posição, eu posso salvar o meu povo. E ela vai atender o chamado de Deus para salvar o seu povo. Ela passou por aquele momento de crise, em saber se posicionava ou não, mas ela atendeu o chamado de Deus. E aí eu quero dizer para você essa noite que está nos ouvindo: Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para você realizar. Tem pessoas que estão ao nosso redor padecendo sem Deus, sem ter uma perspectiva de vida eterna, e nós precisamos ser a ponte para que isso aconteça. Atenda o seu chamado. Esther atendeu o seu chamado. Esther ocupou o lugar privilegiado na corte persa, mas também tinha protocolos a seguir. Um deles ela quebra depois de jejuar por 3 dias em favor do seu povo, que era entrar na presença do rei sem ser convidada. Ela colocou a sua vida em risco, e mesmo colocando a sua vida em risco, ela não fugiu dos desejos de Deus para a sua vida. Interpelou o rei com muita sabedoria em favor do seu povo. A compreensão de que ela estava ocupando aquela posição por graça de Deus fez ela confiante e disponível para ser usada por Deus como instrumento para a salvação do seu povo. Ela compreendeu que o que ela estava vivendo era graça, e ela se colocou à disposição como instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Concluindo então essas 3 fases na vida de Esther, de órfã a rainha Esther, ou Radassa no texto bíblico, é muito significativa na narrativa bíblica. Não só na corte de Xerxes, na corte persa, mas também para o seu povo. Ela é uma figura extremamente importante. Afinal, dela e da sua família, aprove a Deus usar ela para que ela salvasse todo o seu povo que ainda estava na Babilônia. Aí já não mais cativo, na Pérsia no caso, né? Não mais cativos, mas eles ficaram ali porque já eram comerciantes, tinham filhos. Alguns nunca voltaram para Jerusalém depois do que cessou aí o período em que eles estavam extraditados, que estavam fora da sua terra, no período de perseguição, no período de diáspora. Muitos deles não voltaram para casa, porque já estavam famílias estabelecidas, negócios e muitas outras coisas ali na Babilônia ou na Pérsia hoje em dia, porque eles saem sob o domínio babilônico e aí passam para o Império Persa, né, ainda presos, e aí o imperador persa, Dário, dá a voz para que eles possam voltar para casa e reconstruir Jerusalém. Mas essa mulher foi muito importante, tanto para o seu povo, para os persas, como também para o povo judeu a quem ela pertencia. E a vida dessa mulher nos ensinou hoje 3 lições muito valiosas. Eu gostaria de reprisar com vocês isso. A primeira: enfrentar as crises e dificuldades com fé e obediência a Deus. Nós vivemos um momento de crise, e para sairmos dessa crise nós precisamos de fé e obediência a Deus. É o que nós aprendemos com ela. No segundo lugar, segunda lição que nós aprendemos com Esther: aproveite as oportunidades que Deus lhe concede
com esforço, lealdade e inteligência. Para muitos, Deus vai dar uma posição de destaque, para outros, nem tanto. Não é isso que importa. O importante é que nós façamos o que Deus nos colocou à mão para fazermos, com muito esforço, com muita lealdade e com inteligência emocional. A rainha Esther se posicionou dessa maneira. Quando foi disputar aquele concurso de beleza para se tornar a rainha, ela se colocou como inteligência, com perspicácia, com esforço, com lealdade aos seus princípios. E eu tenho certeza que foi por isso que ela foi escolhida. E em terceiro lugar, todos temos um chamado de Deus e precisamos atendê-lo com confiança e disponibilidade. Você está disponível para Deus agir na sua vida e através da sua vida, para abençoar a vida de outras pessoas? Muitas vezes nós caímos naquela situação do egoísmo, né? Egocentrismo é quando a gente é criança, que não tem controle. Quando a gente já vicia nisso, eu sou egocêntrico, né? Eu penso em mim antes das outras pessoas. Será que a gente está nessa situação em que eu não consigo olhar o chamado de Deus, não consigo olhar as pessoas que estão ao meu redor, não consigo entender que eu faço parte de um plano de Deus, não consigo entender que Deus tem um chamado para a minha vida? Eu preciso me posicionar, eu preciso aprender essas lições com Esther. Fé, obediência, esforço, lealdade, inteligência, confiança e principalmente disponibilidade para ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso Deus colocou no meu coração para a gente estar compartilhando. Eu quero orar por você enquanto a equipe se posiciona para cantar mais uma música logo depois do encerramento desse sermão. Eu quero orar por você que está aí em casa, para que nós, ao sairmos dessa quarentena ou nos encontrarmos com pessoas, entendamos que essa crise é para que possamos passar por ela com fé em Deus e com obediência a Deus, para que você possa aproveitar as oportunidades que Deus te concede, se esforçando, sendo leal, sendo inteligente, e entender que todos nós temos um chamado e precisamos atender esse chamado de Deus com disponibilidade no coração. Vamos orar? Eu te convido. Se você está em família, bem próximo aí, dê as mãos para quem está ao seu lado. E nós vamos interceder para que esses valores que existiam na vida de Hadassah ou Esther, que eles possam aparecer e transparecer também na nossa vida. Oremos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai nosso, nós te louvamos, nós te rendemos louvores, Deus, porque Tu és um Deus grande, um Deus digno de todo louvor, um Deus digno de toda adoração, digno de todo o nosso amor, de toda a nossa disponibilidade, de todo o nosso apreço, de tudo aquilo que vai de melhor de dentro do nosso coração. O Senhor é merecedor. Mas também entendemos, ó Deus, que há coisas que nos atrapalham, que às vezes são a nossa vontade, são o nosso querer e que nós precisamos tirar da nossa vida. Nos ensine, Deus, a verificarmos isso. Nos ensine, Deus, a vivermos o amor de fato a Deus e as coisas de Deus sobre todas as coisas. Que esse momento de crise só sirva para alavancar a nossa fé, Deus.